O versículo 4 de Provérbios 30 traz algumas espécies de charadas e não dá a resposta. Mas hoje, no vídeo do Zohar, a gente vai ver que o Zohar, graças a Deus, responde para nós as charadas propostas por Salomão no livro de Provérbios. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Vayahel, hoje focando nos parágrafos 44 e 45 do Zohar, quarto ano de leitura. Bom, como eu disse, o versículo 4 tem algumas, do Provérbios 30, tem algumas charadas para nós. E o versículo diz o seguinte, já vou ler a tradução. Quem subiu aos céus e desceu? Essa é a primeira charada. Depois, quem reuniu o vento nos seus punhos? Quem conseguiu segurar o vento nas mãos? E depois tem mais umas duas, três. Quem conseguiu envolver a água nas suas roupas? Ou seja, sei lá, conseguiu usar suas roupas para segurar a água. Quem estabeleceu os fins da terra, os confins da terra? Qual é o nome dele? Tem várias charadas. As duas primeiras perguntas o Zohar responde para nós. Então vamos lá. Primeira pergunta é qual? Quem foi que subiu ao céu e desceu? O Zohar diz que foi Moisés. A gente sabe disso em Êxodo 24:1. Moisés sobe aos céus para receber a Torá, fica 40 dias, 40 noites, depois desce com a Torá. Ok? Segunda pergunta, quem juntou o vento, ou quem conseguiu segurar o vento no punho, na mão? O Zohar diz que é Elias, o profeta Elias. E isso aparece em Reis 2:11, capítulo 2, versículo 11. Bom, e aí, se aprofundando sobre Elias, ele diz, o Zohar, que isso significa, isso está aludindo ao fato de Elias ter subido ao céu ainda vivo. É uma das personagens que conseguiu fazer isso. Outra delas, por exemplo, foi Enoque. Enoque não morreu, ele foi levado aos céus ainda vivo. Com Elias a mesma coisa, esse versículo que eu falei de Reis descreve isso. E aí o próprio Zohar pergunta, mas espera, como é que eu posso falar que uma pessoa consegue ir viva para o céu, se nem um grão de mostarda, que representa uma coisa ínfima, consegue existir materialmente, fisicamente, no céu, no sentido espiritual? O que aconteceu? E aí o Zohar explica que realmente o que acontece é que ele teve esse contato com um vento, que a palavra hebraica, na verdade, seará, ela dá a entender como um tufão, um furacão, aquele vendaval de tempestade. Elias se envolveu nesse vento, esse vento ajudou ele a perder o corpo físico e ganhar um corpo espiritual, vamos chamar assim. Na verdade, corpo espiritual é estranho, mas é uma roupa de luz, o Zohar fala. Então Elias se envolveu nesse vento, perdeu o corpo físico, ganhou a roupa de luz e com isso ele conseguiu ir para o mundo espiritual. Quando Elias desce para o mundo físico, por exemplo, para a circuncisão, como a gente falou, ou para a cerimônia de Pêssar, para beber do copo de vinho, ele volta a ganhar o corpo físico. Então o Zohar, na verdade, está ensinando que a gente tem dois tipos de corpos. Um é para a gente viver no mundo material e outro no espiritual. E eles são incompatíveis. Não dá para você intercambiar. Quando você vai para um, quando você vai para o espiritual precisa de um, quando vai para o físico precisa de outro. Bom, e aí o Zohar conclui que Moisés também acabou usando esse mesmo truque para poder subir aos céus. Ele se envolveu com ventos, conseguiu trocar o corpo dele de físico para espiritual e aí ele subiu. E o Zohar termina dizendo o seguinte, que às vezes pode acontecer, é super raro, claro, mas você pode ver uma pessoa passando por esse processo, de ela ser envolta por um vento e ela some. Então, sei lá, vem um furacão, tipo um furacão em volta dela, um redemoinho em volta dela, e ela some. E aí o Zohar diz que se isso acontecer, duas opções. Ou você acabou de ver Elias, e ele está indo embora para o mundo espiritual, então, por exemplo, sei lá, depois de uma cerimônia de circuncisão, você vê essa pessoa sumindo, ou você está vendo uma pessoa que sabe Kabbalah prática, geralmente um tzadik, que está fazendo aquilo que a gente chama na Kabbalah Kfitzat HaDerech. Kfitzat HaDerech é encurtar o caminho, a gente já falou disso no Zohar Diário, é tipo um teletransporte. Ele está indo para um outro lugar sem precisar viajar para esse outro lugar. Então, por exemplo, ele vai de São Paulo para Jerusalém com esse Kfitzat HaDerech. Então, ele se envolve nesse vento e aparece no outro lugar. Então, se você encontrar uma pessoa sumindo assim no vento, você já sabe quais são as duas opções. Uma delas, e aí você pensa qual pode ser. Um bom dia a todos e tudo de bom.